Então é o seguinte, bom, estou conversando hoje com a Gisele Martins, ela é moradora do complexo de Favelas da Maré. Depois acho que até vale a pena ela comentar aí, porque o pessoal fala Favela da Maré, mas é um complexo de favelas, né? Gisele é jornalista, formada pela PUC, é mestre, também trabalha na frente de mobilização da Maré, está na linha de frente aí contra esse problema grave pelo qual a gente está passando, que é o Covid, né, que é um problema momentâneo, mas também tem uma militância já de algum tempo contra outro problema que não é tão momentâneo, que é o problema da violência pelo braço armado do Estado. Então, enfim, começando já, queria primeiro agradecer a Gisele aí, saudar a Gisele, a gente está nessa correria aí, sei como é que é isso. Então, eu queria, Gisele, primeiro agradecer, te dar uma boa noite, para você falar um pouco aí, enfim, sobre as atividades que vêm sendo feitas, como que estão essas articulações em razão do Covid-19 no Complexo da Maré e em outras favelas que você tenha contato, né? Boa noite, Pablo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre a Frente Maré, sobre esse trabalho que a gente vem fazendo nas favelas, também trazendo o histórico de luta contra o racismo, a migração, também falar sobre essa luta que não é uma luta de outros povos também, que é importante a gente estar correlacionando, internacionalizando. Eu te agradeço, viu, por essa oportunidade. Me apresentar. Sou Gisele, como bem falou o Pablo. Eu sou do movimento de favelas do Rio, moradora da favela da Maré. A Maré é um conjunto de favelas, conjunto de 16 favelas. Nós somos uma favela que fica na zona norte do Rio e nós somos 140 mil moradores. É uma cidade dentro de uma cidade, né? E essa favela tem um histórico de trabalhar a comunicação comunitária, a memória local, a identidade local. São inúmeros os meios de comunicação que a gente tem. A gente tem o Museu da Maré, o primeiro construído dentro de uma favela. A gente tem um dos vestibulares mais antigos também. Enfim, são diversas as lutas que a gente tem levado dentro dessa favela. E, no momento, a gente vem aí com a frente de mobilização da Maré, um trabalho que a gente vem fazendo para dar visibilidade aos problemas que a gente vem enfrentando na favela durante esse pandemia, e também um trabalho de conscientização sobre o Covid, sobre isolamento, sobre os principais sintomas, sobre o que fazer, e também nessa frente tem aí a distribuição de alimentos, kits de higiene. É basicamente isso que a gente vem fazendo aí nesses 3 meses aqui na Maré. Mas, como você bem lembrou, a gente já tem uma atuação antiga na favela. Tem um outro ponto que é legal, né, Gisele, de mencionar, se você puder mencionar. Há pouco tempo atrás, eu estava ouvindo uma entrevista e eu vi um cientista político, não sem razão, né, com muita razão, ele comentando com certa alegria e felicidade a mobilização, né, que algumas favelas vêm demonstrando, não apenas no Rio de Janeiro, né, como você bem lembrou aí a questão da distribuição de cestas básicas, né, enfim, na Cidade de Deus também, a despeito da polícia entrar atirando, eles estavam tentando distribuir cestas básicas, mas as favelas do Rio de Janeiro já têm um histórico de mobilização de bastante tempo, né? Acho que seria legal você falar um pouco disso. Sim, são 120 anos de favelas, né? São 120 anos de organização interna, de sobrevivência, de luta, de construção das casas, de luta pelas escolas, saneamento, água,
caixas d'água, energia, né, os postes de energia, são das associações de moradores, também em décadas passadas, a construção de planos habitacionais, de postos de saúde também, sem contar em outros tipos de organização, comércio interno, mercado interno, transporte alternativo interno. Até geração de dados também, né? Eu lembro que alguns anos atrás a favela, o Complexo da Maré conseguiu terminar um mapeamento das ruas. Isso. Sim, o próprio Censo Maré, né? O Censo Maré, o Censo de 2000 foi feito pelos próprios moradores da Maré, que se chama Censo Maré 2000, que é quando a gente sabe o número aproximado de moradores da favela, porque o censo normal, ele diz que nós somos 80 mil. O Censo Maré 2000 aponta para 140 mil, ou seja, um número muito maior, né, que está perto aí da realidade. O censo normal traria, porque eles basicamente não entram na favela, não andam em todas as ruas, então é sempre um olhar de fora, eu acho que é. Nunca aqueles números, aqueles documentos, nunca aquele olhar de dentro, né, o crescimento dessa favela, o número de casas, enfim. Isso tudo faz muita diferença, né? Porque contabilizar, sabermos quantos nós somos, faz com que a gente consiga solicitar mais garantia de direitos. Então, não é à toa também que não contabilizam o número de favelas e nem o número de pessoas nas favelas, né? A gente não sabe quantas favelas tem no Rio de Janeiro. A gente acha que é 900, 1.000, 1.500, mas não sabe exato. Isso também é problemático, né? Então, Sim. não querer fazer por bem dos governantes. Um outro ponto também que você acabou de mencionar, que eu acho que talvez seja bacana de ouvir de você, é assim, né? Você falou que são 120 anos de favela, o Complexo de Favelas da Maré já tem um histórico de mobilização, mutirões, articulação interna, geração de dados, mas tem um limite, né? Isso encontra um teto, né? E esse teto é exatamente essa, eu não vou falar ausência do Estado, mas essa presença seletiva do Estado, né? E aí eu aproveito para perguntar, há pouco tempo atrás você lançou um livro, né, sobre militarização e liberdade de expressão na favela, como que essa presença militarizada do Estado, né, obviamente a gente sabe que o Estado está presente na favela, mas de uma maneira muito precária, como que essa presença precária acaba atingindo também a cidadania desses moradores, né, dos habitantes. Então, é exatamente o que você falou. Não há uma ausência do Estado, porque o Estado se faz presente com seu braço armado, né? O que a gente viu nos últimos 10 anos foi a presença de unidades de polícia pacificadora, ditas pacificadoras nas favelas. Na Maré, a gente teve a presença do Exército durante 1 ano e 5 meses, que foi a época da Copa do Mundo, então a gente está próximo ao aeroporto internacional, não foi por acaso que a Maré recebeu essa militar durante a democracia. Lembrar que a gente viveu sob GLO, Garantia de Lei e Ordem, leis utilizadas lá na ditadura militar. A gente teve a presença de tanques de guerra, proibição das mídias áreas, censura. A gente teve a cultura ela censurada também. Não se podia ter capoeira, não se podia ter forró, funk, enfim, pop. Não se podia ter atividades de rua, nem dos movimentos sociais, nem dos próprios moradores, futebol, reunião nos bares, né, dos próprios moradores assistindo um jogo, isso também era, se fosse algo perigoso, proibido. As casas eram revistadas, as organizações
sociais, enfim, um verdadeiro caos, né? Uma verdadeira mudança dessa favela, uma mudança para pior, porque quando se tem ali um tanque de guerra, inclusive quebrando todas as nossas ruas, né? Que foi uma luta de décadas dos moradores de trabalhar o saneamento básico na Maré, e que inclusive hoje precisa ser aprovado, que era tanque guerra passando na nossa rua e quebrando tudo, passando em cima de carros, passando em cima de tubulações, de gente, até de gente, de barraca, enfim, um verdadeiro caos, né, com a Força Armada a É serviço da gente. literalmente a política de segurança pública e o discurso de combate à violência, de fato, atropelando a cidadania, né? Enfim, o saneamento básico, as pessoas, o direito de ir e vir, né? Isso é Exato. ruim. Um, um comportamento que a gente não vê no asfalto, né? A gente não vê tanque de guerra no asfalto, nos bairros, a gente não tem helicóptero atirando no asfalto, ainda bem que não tem, né? Mas não tem que ter também Claro, dentro da favela, não tem que ter na favela, não tem que ter caveirão terrestre nem aéreo na favela. Nós somos a população que constrói a favela e constrói a cidade, né? Nós somos o pedreiro, o pastor, o motorista, nós somos essas populações que faz a cidade funcionar. Então, a gente precisa ser reconhecido também como construtores pertencentes a essa cidade. O governo precisa enxergar que a gente é parte da cidade. E a mídia também, a sociedade também, a gente tem uma sociedade muito racista, que sempre coloca a gente como parte, né? Aliás, como algo à parte, na verdade, não como parte. É reconhecido como parte integrada da cidade. Para ver se a gente muda aí o comportamento também e direciona os direitos para a favela. A gente precisa de direitos. A gente está em 2020 e a gente está discutindo se a favela é parte da cidade, com 120 anos de favela. Enfim, tem alguma coisa errada aí, né? A gente precisa mudar o comportamento, o pensamento dessa sociedade também. A gente está em 2020 e a gente está discutindo o genocídio da negra, porque a gente tem uma política de Estado genocida, política de segurança genocida, a gente tem uma mídia genocida, a gente tem uma sociedade que aplaude o assassinato de pessoas negras, de jovens negros. Em 2020, a gente está discutindo isso. Surreal, né? A gente precisa dizer que a gente tem o direito à vida e lutar todos os dias por esse direito à vida, ou seja, tem alguma coisa errada, né? A gente avançou, mas não avançou. Eu confesso, tem um autor, ele é escritor, enfim, ele é bem conhecido, o Luiz Antônio Simas. Ele costuma falar que o Brasil, o projeto de Estado do Brasil deu certo, né? Esse Estado genocida, escravocrata, colonial. E eu entendo perfeitamente quando ele fala isso, eu entendo, eu tenho um acordo. Mas, por outro lado, eu também acho importante a gente fazer um questionamento que, por mais que a gente saiba que o Estado brasileiro é tudo isso, como você bem pontuou, a sociedade, o Estado, a mídia, a imprensa, enfim. Por outro lado, né, o Estado ele traz um verniz. Se a gente observa o pacto que foi fundado em 88, né, a Constituição de 88, não à toa ela é chamada de Constituição Cidadã. Né? A imprensa nunca vai veicular abertamente, tem que entrar na favela. Alguns até falam isso, mas assim, abertamente é mais complicado. Agora você tem o Witzel que saiu um pouco dessa órbita e falou, não, tem que atirar na cabecinha, mas eu acho importante mencionar que esse Estado que se propõe, né, construtor de uma democracia, esse Estado é errado. Né? A gente tem que comentar isso porque esse projeto, ou eles estão mentindo, ou a gente precisa reformar isso. Né? E aí, assim, nessa direção de reformas e mudanças e a busca por soluções, né, eu queria que você contasse um pouco, enfim, no último fim de semana rolou a passeata, né? Enfim, todas as vidas negras importam. E eu vi também de uma articulação que alguns integrantes do movimento de favelas aqui do Brasil conseguiu estabelecer com
o Black Lives Matter dos Estados Unidos. Como é que foi isso? Como é que chegou essa ponte? O que saiu disso? O movimento de favelas do Rio, especificamente Favelas na Luta, organizou 2 atos, foi no domingo retrasado e no domingo. É o mesmo grupo que está na frente aí na luta de combate à Covid-19, assim como a Frente Maré, como outros coletivos de outras favelas e periferias também do Rio. São coletivos que estão vendo de perto o massacre que essa população está passando com o tiro e com o vírus, e a consequência disso também é a fome. Muita gente morrendo, né, de coronavírus de casa, e aí Defesa Civil não vem buscar, não, porque também a gente não é prioridade, nem na vida nem na morte, né? Infelizmente. É cruel falar real. Essa mesma população está passando fome, porque nesse momento de Covid, muita gente está sem trabalhar, perdeu o emprego. Quem está trabalhando são aqueles que trabalham em farmácia, supermercado, motorista, empregada doméstica, pescador, enfim, trabalho não essencial, mas que é essencial para a classe média se manter em isolamento, né? Tudo pelo aplicativo. Então, dizer que não é que muita gente fala, né? Ah, vocês estão saindo porque quer. E aí não é uma escolha dessa população ir para a rua, né? Para trabalhar. É a fome. Então, esses coletivos estão trabalhando com uma comunicação interna na favela, e ainda tem a questão da violência policial. E aí é quando esse grupo fala, a gente precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção, para falar do que está ocorrendo dentro da favela. Não dá mais para ficar só entre a gente, até porque a gente não tem estrutura para aguentar isso, com todas as violações que a população está sofrendo. E aí se faz o ato. Nem tiro, nem fome, nem Covid, nem vírus. E aí é feito no centro da cidade, também de visibilidade, é um lugar mais seguro, mas ainda assim tinha tanque de guerra, né? Todo mundo foi revistado. E esse ato foi feito com muita responsabilidade, com hora para começar, com hora para terminar, seguindo também as recomendações sanitárias, apesar de estar levando gente para a rua, mas foi uma forma de gritar, né, contra o racismo, contra a violência policial, contra a transmissão, contra o descaso dos governantes ao Covid-19 em relação às questões sanitárias da favela, em relação à questão da saúde também. E aí, a partir disso também há conexão com outras pautas, como, por exemplo, a pauta antirracista dos Estados Unidos. E aí, a partir disso também a gente aumenta essa conexão com os países. Mas esse mesmo movimento, esses mesmos grupos que estão na linha de contra o Covid, alimentação e também nos atos, é o grupo também que organiza atividade que chama Julho Negro, há 5 anos. E lá já no primeiro Julho Negro é feito todo julho, todo ano, né, há 5 anos. Esse ano vai ser o 5º Julho Negro. É basicamente semana de atividade do racismo, a militarização e o apartheid, numa ideia de estar conectando pautas, violações e internacionalizando lutas no Brasil e no mundo. No primeiro Julho Negro, a gente trouxe a pauta do Haiti, do México. Então, a gente fez essa conexão sobre as forças militares, as fábricas que patrocinam, as empresas que patrocinam, a militarização. Então, a gente fez essa conexão
é uma forma didática da gente estar aprendendo também as pautas, de estar aprendendo, de estar ouvindo outros países também, de ver o quanto as violações são muito parecidas, e aí a gente percebe que é um plano muito maior de Brasil, né? É um plano muito maior, é para além das fronteiras aqui da favela, do país. As violações são muito parecidas, apesar de territórios diferentes. No segundo, a gente trouxe o Black Lives Matter, segundo o Júlio Negro, 2018. E aí, nesse segundo Júlio Negro, a gente teve Black Lives Matter e Palestina. E também um outro país que eu não me recordo, mas tinha mais um país. Vou fazendo essa pauta da militarização internacional. E aí é quando a gente afirma a questão do apartheid. Então, a Palestina nos ajuda a incluir na nossa pauta a questão do apartheid. Era racismo e militarização, com a Palestina vindo para essa atividade, a gente fala, peraí, a gente também vive no apartheid, né? Olha o que eles estão passando lá, óbvio que lá eles passam isso numa intensidade muito maior, tem muro, né, em todos os locais, tem checkpoints, tem crianças literalmente são presas na Palestina, né, são colocadas desde pequenininhas, então casas cercadas, as pessoas são revistadas todos os dias, bloqueios também, enfim, lá é surreal. Gaza, a gente ouve falar muito de Gaza, né? Cisjordânia inteira, enfim. E aí a gente coloca na pauta a questão do apartheid, militarização, racismo e apartheid. O terceiro, a gente trouxe diversos países do sul global. México, Chile, Palestina de novo. A gente trouxe israelenses, sionistas que são a favor da pauta palestina e contra a militarização de Israel. A gente trouxe África do Sul. A gente trouxe de novo apoiadores do Black Lives Matter, sul dos Estados Unidos. A gente trouxe praticamente a América Latina inteira. E é isso. E aí também apareceram pessoas do Iraque, enfim, ficaram sabendo da atividade, vieram também somar a gente tribunal contra os estados terroristas militarizados, colocando todas essas vozes num dia inteiro, dando seus depoimentos. Tem uma página que se chama Júlio Negro, lá tem, se resgatar no Facebook, tem lá as lives desse tribunal colocando os estados no banco dos réus, tem as lives, e essa atividade foi realizada na FND, ali na Faculdade de Direitos, no centro do Rio. E essa atividade, de novo, foi organizada pelo Movimento de Favelas e de Mães e Familiares aqui do Rio de Janeiro. Nesse último Júlio Negro do ano passado, a gente trouxe de novo México, Chile, os Mapuches, que eles falam Mapuche, não Chile, e Venezuela. De novo, trazendo a pauta da Venezuela. E aí a pauta da Venezuela, na verdade, é uma novidade para a gente no Júlio Negro do ano passado, por conta de tudo aquilo que a Venezuela estava passando. A gente falou, a gente precisa saber o que está acontecendo na Venezuela, para conectar de novo as lutas, e aí serve de novo. Júlio Negro é como se fosse uma informação para a gente, para quem está assistindo, porque são eventos públicos na favela e fora da favela, mesas de debates, rodas de debates, filmes, atividades culturais, e atividades internas também em universidades, debates. A gente circula a cidade com essas pessoas para trazerem suas experiências. E nesse agora, 2020, a gente ainda vai organizar para ver como vai ser. Mas óbvio que a pauta racial, contra a militarização e o apartheid são nossas pautas centrais.
e essa conexão que já está abrindo de novo com Black Lives Matter, pode estar aí também na nossa atividade do Julho Negro, assim como, de novo, a pauta palestina, porque lá na Palestina, eles também têm feito campanhas de comunicação e distribuição de alimentos e kits de higiene para combater também o Covid, coisas que a gente não fica sabendo, mas que dá para a gente fazer reflexão. Na África do Sul também, os movimentos negros de lá, os movimentos que lutaram contra a AIDS, também têm feito campanhas de Covid, então acho que esse é um tema que pode, de novo, trazer uma conexão entre esses países, mas a gente ainda vai montar essa programação e ela vai ser online, né? O mundo está aí em isolamento social e a gente precisa respeitar as recomendações sanitárias. Então, fiquem de olho aí na página do Julho Negro, página no Facebook. Matérias também, coloquem no Google Julho Negro Favelas, que vocês vão ver matérias, fotos, vídeos também dessas atividades, ou seja, aquilo que a gente vem discutindo o ano inteiro, a gente reúne em um mês para todos esses movimentos de favelas se e contarem e denunciarem também. Então, também serve como um momento de denúncia. A gente já fez ato em frente, levando uma carta conjunta, enfim. Eu gosto muito de estar no Julho Negro porque eu acho uma atividade extremamente importante. E aí, falando enquanto Gisele, o Julho Negro me fez perceber que o problema que a gente vivencia aqui da Maré é um plural, é um problema internacional, e daí isso é e aí se torna extremamente importante a gente estar conectando as lutas para a gente também internacionalizar essas lutas. Se eles internacionalizam a militarização, o racismo, a apartheid, é hora da gente internacionalizar a luta contra isso. Entre os movimentos mesmo, os movimentos sociais, que tá na linha de frente, movimento que não tem estrutura, que não tem grana. A gente também faz um Julho Negro sem estrutura, a gente faz vaquinha, a gente faz bate de porta pedindo doação para pagar passagem, para pagar hospedagem, alimentação também. A galera que a gente traz de fora. Esse ano a gente não vai ter esse gasto, porque a gente não vai trazer ninguém num momento como esse, né? Vai ser tudo virtual também, e a gente tem que ver aí como organiza isso. E como vocês se organizam, né? Enfim, a gente sabe que agora vocês não vão conseguir trazer pessoas, mas eu suponho que isso tenha um gasto, né? Enfim, de internet, deslocamento, enfim, tem toda uma preparação que precisa de verba, e como é que vocês se organizam? Vocês têm quem apoie? Vocês têm uma campanha de apoio? Quem quiser ajudar pode ajudar? De que forma? Quem quiser ajudar pode ajudar, é bem-vindo. Só manda mensagem lá na nossa página, mandem lá que alguém vai responder. Tem um que cuida dela. Principalmente agora que vai ter o Julho Negro, a gente vai ficar atento a essa página. A gente ainda vai fazer nossa vaquinha online, porque como a gente está com vaquinhas coletivo nas suas favelas para o combate do Covid, né, para carro de som, para faixas, aluguel Claro. de carro para distribuição das cestas, a gente vai ver como organiza essa outra vaquinha para o Jogo Negro, porque aí também é uma outra campanha, né, que é extremamente importante a gente está pensando como fazer. E sempre de muita divulgação, a gente precisa muito de apoio financeiro também, de estrutura também, equipamento também, principalmente nesse período, como você bem falou, internet, tipo, minha imagem tá péssima no YouTube, porque minha internet está um caos, meu celular, ele apaga toda hora, enfim, e essa não é uma realidade só da Gisele, né, é uma realidade dos comunicadores em diversas favelas, que nós somos voluntários, a gente faz esse trabalho todo de forma voluntária, então requer aí
um esforço físico, mas também da gente, e a gente não tem de onde tirar, né? Mas o que está sendo muito importante é que a gente também tem conseguido doações, as pessoas vêm sendo solidárias e que bom, né? Que bom, isso é muito bom essa troca entre a favela e o asfalto nesse momento, porque o que o asfalto não consegue fazer, mas que a gente fazer, e o que a gente não tem, mas o asfalto tem, então precisa estar apoiando esses movimentos de favelas, as favelas que não têm visibilidade também. Enfim, a gente precisa de todo o apoio nesse momento. Como eu falei, né, há pouco tempo, é o coronavírus, é o tiro, outras doenças também, é a fome, enfim, muitas, né, muitas ausências de direitos. E muita vontade também de fazer política, muita vontade também de se organizar, muita vontade de continuar fazendo um trabalho como esse. Precisa estar protegendo também esses comunicadores que estão na rua distribuindo cesta básica. Não é um trabalho fácil, a gente tem que comprar EPI, máscaras, luvas, álcool, dar água para cada um, saber se estão se alimentando porque precisam fisicamente, e a saúde para não correrem o risco de pegarem qualquer tipo de doença, não só o coronavírus. Enfim, tem um cuidado também que a gente precisa ir dobrar nesse momento de pandemia. Todo mundo aí está em risco, né? O grupo de risco ou não, todo mundo pode em algum momento pegar isso. Então a gente precisa também estar cuidando, estar fazendo teste nas pessoas que estão na mobilização de rua, enfim, vendo se fulano tem remédio, se não tem, se está resfriado, fazer um teste, enfim. É muita coisa para cuidar, né? Para lidar também. É uma novidade também nesse momento de pandemia. Então, a Sim. gente também está reaprendendo a fazer um trabalho como reorganizar num momento como esse. Não é muito fácil, né? Mas a gente a gente está aprendendo. A gente está no terceiro mês de Frente à Maré. E que bom que a gente vem recebendo doação também de alimentos, de muita gente, costureira, fala, eu estou vendendo máscaras, mas eu posso doar 50. Isso é perfeito, porque a gente vem distribuindo dentro da Maré, e aí lembrar que a Maré tem 140 mil moradores, cada 5 máscaras, uma máscara faz total diferença, porque a favela é muito grande, e também a gente vem redistribuindo a outras favelas que pedem ajuda, que não têm visibilidade. Então, um trabalho gigantesco também, né? Porque outras favelas pedem ajuda. E organizar isso também é uma logística muito grande, mas a gente vem aí, uma ocupação precisa de 100 máscaras. A gente recebeu 70, a gente vai dividir 35 para cá, mais outras para lá, depois a gente vê se consegue mais outras para lá. A gente não deixar ninguém descoberto num momento como esse. É um trabalho grande, é um trabalho necessário, é um trabalho que precisa de visibilidade, por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse trabalho, de ter aberto essa oportunidade da gente conversando, da gente estar colocando aqui tal que é sobre a favela, né, e no olhar da favela. Eu acho que tem uma pergunta que eu queria te fazer, e essa acho que vai ser a última pergunta para a gente já encaminhar. A É, Roseli disse que nunca soube do Júlio Negro. ó, olha lá, nunca soube, ela acabou de botar aqui. Então, agora já Hum. vai pesquisar. Beijo, Roseli. Daqui a pouco estamos aí em Cabo Frio. Eu sempre, enfim, já tenho algumas conversas que eu venho estabelecendo, já estabeleci uma conversa sobre a questão do racismo, a questão da pauta racial, e o nome da Marielle sempre vem, né? Sempre surge. Enfim, você é da Maré, né? Enfim, do mesmo local onde não sei se do mesmo local dentro do complexo, mas acredito que nós fomos contemporâneos. Não sei se você chegou a ser contemporânea dela na PUC, eu fui contemporâneo da Marielle. E a pergunta é a seguinte: bom, a Marielle, ela era de fato ela despontou como um fenômeno político, né, em termos de não
não apenas no sentido eleitoral, né, a quantidade de votos que ela teve, mas no sentido de a teia de representações que ela conseguia angariar. Então, ela era uma mulher, ela era negra, ela era lésbica, ela era de favela, ela era mãe, enfim, ela tinha uma gama de aspectos, né, que tornava ela uma potência de fato. E dentro dessa gama, ela era uma mulher preta favelada que era vereadora, né, que estava dentro da política institucional. E isso cria uma conexão, não há como negar, pelo fato dela ter vindo dali, cria uma conexão com a favela da Maré. Eu sei que a favela da Maré é uma favela extremamente politizada, né? As pessoas têm uma imagem de que a favela não se organiza. Dentro da esquerda também tem sempre uma visão talvez um pouco paternalista para as pessoas da favela, mas eu tenho visto e tenho ouvido muita cobrança a respeito da a esquerda ter que ir até a favela. Você que está aí dentro, como que você percebe isso? Você acredita de fato que... Ih, gente, acho que a Gisele caiu. Eu estava aqui falando um monte e ela caiu. Vou esperar ela, ver se ela volta. Mas, enfim, para não perder o raciocínio, né, é pensar um pouco, né, como que as pessoas que estão dentro da favela, engajadas, organizadas, como que elas pensam esse movimento que os partidos políticos tanto mencionam, né? Se de fato os partidos políticos devem se aproximar mais das bases e das favelas especificamente, se eles já fazem isso, mas há uma, uma um impedimento, uma retração da favela, se há um pé atrás, a ideia é um pouco discutir essas coisas, né? Enquanto a Gisele não volta aí, a gente vai comentando isso, espero que ela volte. Ela já tinha comentado que a internet dela estava ruim, em tempos de quarentena, todo mundo usando internet, realmente deve dar uma complicada. Esperar aqui, não sei se a Gisele vai voltar. Se ela não voltar, a gente tenta continuar a conversa em outro momento. Enfim, nós temos aí 40 minutos. Ela também disse que daqui a pouco tinha outro compromisso. Bom, mas basicamente era isso que eu queria ouvir dela. Enfim, acho que talvez a gente vai ter oportunidade para em outro momento conversar sobre isso. Agora não sei se é aqui, ó. Voltei. Voltou. A Deixa internet aí. está caindo. Eu não sei até quando você pegou, mas eu vou tentar resumir a pergunta e ser sucinto. Né? Cada vez mais, assim, acho que teve um momento um pouco emblemático, que foi o Mano Brown em cima do, do Palanque em 2018. Né? Então, tem um pouco essa conversa. Algumas pessoas do campo da esquerda cobram que a própria esquerda esteja mais presente na favela. Às vezes, algumas pessoas dos movimentos e das regiões de favela cobram que os partidos cheguem junto, mas eu percebo que a Maré é uma favela muito politizada, né? A Marielle sai daí de dentro. Então, eu queria ouvir de você, que está na favela e que eu sei que também é articulada, enfim, como que você enxerga essa conversa? Você acredita que o partido deve se aproximar mais, tem que apoiar mais vocês, ou não, vocês conseguem fazer sozinhos, vocês que buscam, como é que é isso? Eu não sou muito próxima à política partidária, né? Eu tenho uma atuação mais na favela, dentro da favela. É óbvio, eu circulo muito os movimentos sociais, falando até porque eu dou aula, né, sobre a história das favelas, sobre segurança pública, sobre comunicação comunitária, enfim, sobre várias pautas aí, racismo, militarização, várias coisas, tudo que envolve favela. Então, por isso eu circulo muito, né? Mas vejo também o quanto é importante esse trabalho interno, mas que também
um trabalho como a Marielle fazia também era extremamente importante, porque conectava a gente a um tipo de pauta que a gente ficava lá cobrando, e ela podia, por institucional, né? exemplo, lá dentro encaminhar essas pautas, né? Algumas possíveis, outras não possíveis, enfim, depende das forças internas também. Eu acho que dá para se conectar também, mas óbvio, cada um respeitando o seu quadrado, né? Respeitando o seu lugar, o seu espaço, suas identidades, enfim. A Marielle era do mesmo pré-vestibular que eu, né? Eu fui do pré-vestibular, ela também era, então. Então é dali que eu conheço Marielle, isso tem, sei lá, mais de 20 anos por aí. Então, era uma figura representativa, né? Porque e é isso, ela trazia diversas pautas necessárias para a favela e para a cidade, né? E para o partido, os partidos, né? Para a política institucional. Então, ela deixou aí sua marca dessa representatividade que ela tinha e que tem também, né? Ela continua tendo. Então, é uma luta que precisa ser contínua também, mas em relação à pergunta, eu acho que é isso, né? Em algum momento pode ter uma conexão, mas que cada um respeitando esse seu lugar também. Cada um precisa um do outro, então dá para alinhar, né? A gente tem uma outra agora, mulher negra, favelada, no parlamento também, que coordena a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, que é a Renata Souza, que também trabalhou comigo 10 anos aqui no Jornal Cidadão. Eu era editora, ela era coordenadora, em um momento eu fui coordenadora, ela foi editora, enfim. Somos comunicadoras comunitárias na essência, né? Então, tem esse trabalho aí, eu trabalho com ela, né? Então, mesmo eu não sendo da política partidária, tem essas pautas aí que a gente, em algum momento, elas se cruzam, né? Contra as operações policiais, em relação também à visita de defensores do parlamento também dentro da favela para conhecer a realidade. Enfim, tem pautas aí que são importantes também serem trocadas, que não dá para a gente caminhar sozinho numa realidade como essa, quando a gente tem uma estrutura como essa, que é uma estrutura institucional, né, que não cuida muito da gente, mas que algumas coisas a gente precisa estar caminhando juntos. Pô, legal. Bom, Gisele, te agradecer mais uma vez. Força aí na batalha, sei que a batalha não é leve. Mais uma vez, saudar, tem bastante tempo que nós não nos vemos, né? Nós fomos contemporâneos da universidade, bolsistas, lutamos aí também nessa caminhada da democratização do ensino superior importante. E queria que você, enfim, deixasse aí o que você quiser falar. Você acabou que falou do seu livro, mas não falou onde o pessoal consegue, onde compra, se tem algum site, mostra aí o livro na capa, faz o merchan, pô, isso aí, vamos embora. Essa capa aqui é Militarização e Censura, Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré. A foto é do Luiz Baltar. Já vendi a primeira edição, ainda bem, antes da pandemia. A segunda edição está à venda, está com o prefácio da Cecília Coimbra, que é uma militante histórica na luta contra a ditadura militar. Então, ela dedica ali, faz a dedicatória do prefácio do meu livro. É uma grande honra, porque é uma mulher que eu respeito, que eu admiro muito e me espelho naquela bravura que ela tem. Também essa pauta aí de luta antirracista, de luta contra a militarização, na luta contra a ditadura de ontem e hoje, né, contra os tanques de guerra de ontem e hoje. Então, esse livro não é toda mulher de favela que escreve sobre segurança pública, e é importante dizer que naquela época eu fui censurada na Maré, então meu livro serve como uma forma de falar sobre o racismo, a militarização, que também, enquanto Gisele, eu sofri naquela época, ali em 2014, 2015. Então, vem como um grito também de uma luta antirracista e contra a militarização e o apartheid. Então,
eu sempre tenho esse livro como um grito, assim, agora eu posso falar de novo sobre segurança pública, né? E é um livro que eu te dizer, tem que ter coragem para fazer, porque eu conto ali histórias de outros comunicadores que também sofreram essa censura, e ali é um livro sem censura, né? Contando sobre as violações de direitos que a população negra sofreu naquele período de ditadura na democracia em 2014 e 2015, quando tivemos tanques de guerra na nossa porta. E ali a foto de capa é do Luiz Baltar. No momento, esse livro não vem sendo vendido, porque a livraria está fechada, mas acessem lá a página do Núcleo Piratininga de Comunicação. Lá tem formas de você já Beijo, mandar um e-mail e separar esse livro, e, enfim, encomendar, já deixar separado, porque eu ganhei essa segunda edição, então tem 300 exemplares aí que eu posso vender. Eu agradeço até, isso tudo é uma doação, né? Eu ganhei essa doação. O primeiro livro eu ganhei como doação, os primeiros 300 eu ganhei como doação, o segundo também. E eu falo, poxa, que bom, né? Que me escolheram para doar esse livro, que para mim é tão importante. É um jornalismo antirracista, é um jornalismo de luta, é uma comunicação comunitária que está todos os dias guerreando na favela. Então, eu tenho como um grande presente, e, poxa, eu falo, nem mereço tanto, né? Mas merecemos sim, porque nossa luta é diária na favela. Então, ou me mandem um e-mail no amareense@gmail.com, que também posso estar encaminhando para o núcleo Piratininga de Comunicação, para separarem, né, os exemplares. De novo, amareense@gmail.com, e curtam a página da Frente Maré, lá na nossa luta contra o Covid-19, também na busca de políticas públicas, sanitárias, menos caveirão e mais saúde, né, nosso grito. Curtam a página lá do Facebook, Instagram também do Maré 0800, que é o coletivo no qual faço parte, e também Favelas na Luta, que é um movimento que reúne diversos coletivos de favelas, que organizamos aí também com coragem, também com muito compromisso e com muito medo também do que podia ser, né, esse ato aí antirracista dos 2 últimos domingos. Eu agradeço de novo, Pablo, muito obrigada a quem está assistindo, Lúcia Xavier, Lúcia, nem, enfim, uma referência aí de luta, Liliane é da minha da luta família, Lúcia é da minha antirracista. família, Érica, É uma Roseli, honra. por Muito aí. obrigada, Yara, Liliane, enfim, Eric, todo mundo, Emerlinda, muito obrigada aí pela participação. E vamos juntos lutar contra o racismo, contra a militarização, e fazer com que a cidade reconheça que a favela é parte dela, né? E que nós, favelados, nós que somos populações empobrecidas, né? População negra, enfim, periférica, que nós existimos e temos o direito à vida, queremos o direito à vida, assim como toda cidade tem. Só que ainda não reconheceram a gente como parte da cidade. Enfim, muito obrigada. E uma boa noite a todo mundo. E mês que vem tem Júlio Negro. Vão lá na página do Júlio Negro acompanhar lá os próximos passos. Falou, gente. Gisele, muito obrigado. Gente, boa noite. A live vai ficar disponível aí depois. Vocês compartilhem, assistam de novo. Ouçam a Gisele, que falou um monte aqui de ações que ela vem, enfim, colocando na roda aí. Já merece ser ouvido. Beijão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite, hein? Boa noite.